dinâmica, assim, para a gente ter três designações. A da cidade, das pessoas não indígenas, porque as palavras indígenas, elas têm uma dificuldade de pronúncia para pessoas que não são indígenas daquele povo. Então, acho que eu não sei desde quando, mas a gente começou a ser registrado e com nomes mais fáceis, para que a gente pudesse interagir com as pessoas da cidade. Então, Sulami é o nome da cidade, meio indígena, porque ele tem uma representação também. E aí meu pai deu uma misturada ali para poder ficar mais fácil. Na aldeia você tem esse nome também, de Cate ou Sulami? Isso. Só que eu tenho outro. Ah, e qual o outro? Então, aí depois eu vou falar um pouquinho sobre a ritualística, aí eu explico, porque o nome que nos representa, ele tem que ter, ele é sagrado, né? Quando você participa de ritos, e aí não pode ser esses nomes comuns que a gente utiliza no dia a dia, porque tem todo um significado e uma representação para aquela situação. Então, eu vou falar um pouquinho, e aí, no decorrer, se não tiver bem explicado, vocês me perguntam novamente, que eu tento trazer essa visão para vocês. Tá bem. Então, acho que vamos iniciar, né, Viviane? Hoje a Viviane vai interagir aqui com a nossa convidada. Os alunos vão entrando, eu vou fazendo a autorização da entrada deles. Sim. A gente já está gravando o evento. E o objetivo é disponibilizar para os outros alunos que têm mais dificuldade, né? A gente lança no YouTube depois e vai poder ser assistida essa live nossa de hoje. Então, Sulami, para o final, professor? Isso, a gente fechou o chat agora, né, para possibilitar que a professora Mania, chamar todo mundo de professor, para que a nossa escritora Sulami vocês possam prestar atenção, né, na fala dela, no que ela for apresentando, e aí se vocês tiverem dúvida, vocês anotem a pergunta que vocês querem fazer, e aí depois a gente libera o chat, né, depois de uma meia horinha eu vou liberar o chat, e também vocês podem também, no final, fazer perguntas ao vivo para ela, tá? A gente vai abrir, vocês podem abrir a câmera, abrir o microfone, tá? Nós vamos organizar assim, então, tá? Vamos fazer um combinado já de início, né? Para a gente se organizar. De início, então, nós vamos dar uma meia hora para a Sulami se apresentar, para ela falar um pouquinho sobre ela, sobre as experiências dela, tanto na aldeia, quanto como escritora, como profissional, que ela é hoje, né? E também essa meia hora para ela contar as experiências dela, para a gente aprender um pouquinho sobre essa pessoa que nós conhecemos só através das palavras da história que ela contou do meu lugar do mundo, né? E uma meia horinha, 40 minutos para isso. E depois, então, vamos combinar as perguntas do chat que a professora Viviane vai estar repassando para a Sulami. E depois, então, quem for ousado, quem for corajoso, quem for aí, né, valente, abre a câmera, pode fazer perguntas para a Sulami diretamente, tá? A gente pode fazer uma interação. E no final da live, vamos combinar uma grande foto, todo mundo abrindo a câmera aí, né, e uma foto com todo mundo e a nossa escritora, tá bem? Pode ser assim? Ô, prof, se as aulas não fossem online, ela ia lá na escola? Exatamente. Talvez a gente tivesse a oportunidade de trazer ela para ter aqui conosco. Quem sabe ainda, né? Nesse mundo que gira, nesse mundo que é tão vivo, a gente consiga trazer um dia a Sulami para Capinzal. Tá, Sulami? Já fica o convite aí, tá? Não vejo a hora, então. Né? A gente está se conhecendo pessoalmente com os alunos das nossas escolas. Bem, então, formalmente, já iniciamos a conversa, mas formalmente, vamos lá. Então, Sulami, como disse a Viviane, seja bem-vinda, né? A gente está muito feliz
Eu falo em nome da Secretaria Municipal da Educação de Capinzal, da secretária Veranice Lovatel, da administração municipal que possibilitou, então, toda essa jornada literária, a terceira jornada literária de Capinzal. E eu sou Isolete Riquetti, eu trabalho na Secretaria da Educação de Capinzal, trabalho na coordenação pedagógica dos anos finais do ensino fundamental. E nós temos, então, presente hoje aqui conosco alunos e professores que leram o seu livro, tá? São alunos do 6º ano da Rede Municipal de Ensino de Capinzal. Alunos da Escola Municipal Viver e Conhecer, que a Viviane Sitkiewski, que aqui está conosco, coordena, é a coordenadora pedagógica. E temos a Escola Municipal Ivo Silveira, lá de Alto Alegre, que é uma comunidade do interior de Capinzal, que o professor Marcelo Schweizer, que também está aqui conosco, ele coordena. É diretor e coordenador. Diretor by coordenador. E temos a Escola Municipal Ernesto Hackman, que é de uma comunidade do interior de Capinzal, 18 quilômetros distante do centro, que Ernesto Hackman é a professora Carmen Marcos, ela é coordenadora e diretora e também professora de matemática. E temos a Escola Municipal Dr. Wilson Pedro Kleinbeck, que a Simone Zapalali é a coordenadora pedagógica e também está aqui conosco hoje. Coordenadora pedagógica dos anos finais. Então, Sulami, Viviane, você gostaria de fazer umas palavras iniciais antes da gente passar a palavra para a nossa escritora? Seja bem-vinda e esteja conosco. Eu passo a palavra para a Viviane, então. Quero dizer, assim, que é um momento único, um momento importante para todos nós, e eu vejo, assim, que é uma oportunidade para nós, para os nossos alunos, de ampliar o nosso olhar em relação aos povos indígenas, né? Ampliar, que de repente, no nosso dia a dia, a gente tem uma visão, e esse contato contigo hoje, Sulami, vai proporcionar esse novo olhar, essa transformação, né? De saber também valorizar mais os povos indígenas. Então, eu me sinto, assim, feliz e honrada por poder fazer parte desse momento. Então, a palavra é sua, um bom trabalho. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito surpresa e lisonjeada, claro, porque é um trabalho que a gente fez há muito tempo, né? E que eu não tinha noção que alcançaria tantas pessoas do Brasil. Eu não tinha nenhuma formação em escrever. Isso foi desenvolvido aí no decorrer desse trabalho. E eu fico muito feliz que eu possa tanto ouvir a vivência de vocês, né? Fazer essa troca de vivência tão importante, que fez parte de todo o meu trajeto. Lá atrás, da minha infância até hoje, com 43 anos que eu vou fazer, e tudo isso ainda consegue me encantar. Assim, as crianças, elas sempre nos trazem um olhar do novo, daquilo que é diferente, daquilo que é verdadeiro, que é genuíno. Então, eu acho, todas as vezes que eu entro em alguma situação em que me envolvem com as crianças, eu tenho uma troca riquíssima, porque é uma energia, um olhar muito diferente, que a gente percebe pela maneira que elas se posicionam. Então, eu estou muito grata, primeiramente, por isso. E vou tentar chegar aí a atender as expectativas de vocês. Como eu falei para a Viviane, né? Eu nunca fiz live, então é a primeira vez, provavelmente não vai ser uma live muito comum, porque eu não tenho um roteiro, é tudo meio interativo com vocês, mas vamos passar por aqueles pontos tão importantes que vocês tinham me informado relativo à curiosidade das crianças, o trabalho que vocês fizeram aí com as crianças, que eu acho que é muito importante, é muito rico. Então, é isso, eu queria agradecer, primeiramente, e me apresentar, né? Eu sou Sulami Cati,
Eu sou de origem do povo potiguara, só que devido a casamentos, a gente acabou entrando também no povo funiô, que é um povo que habita lá a região do Nordeste. São dois povos que habitam a região do Nordeste, né? Um ali no interior da Paraíba, num lugar chamado Baía da Traição, que é uma praia lindíssima, é um lugar paradisíaco. Hoje eu sei disso, naquele tempo eu não tinha essa percepção. E tem o povo funiô, que mora ali em Águas Belas, no Pernambuco. Meus irmãos são casados com indígenas funiô, e a gente acaba juntando tudo e virando parente, como se diz lá no meio indígena. É tudo parente, tudo parente. Indígena de um povo com indígena de outro povo vira parente. E eu cresci nessa aldeia, tendo contato com a cidade de Campina Grande, onde moram diversos indígenas, parentes, era uma cidade mais próxima, onde a gente ia para visitar, para ver, para conhecer. E na minha infância, eu pude ter contato com diversas escolas, né? Escolas estaduais, de lá, onde eu tive a minha formação. Houve todo um projeto dentro das aldeias de ensino com os indígenas. Então, a gente tinha os nossos ensinamentos direcionados às crianças da aldeia, a importância da escrita para que a gente, no futuro, não perdesse a língua, porque uma das línguas que quase se extinguiu no Brasil foi o tupi, né? Eles deixaram de falar e virou um dialeto, e eu peguei esse tempo onde estava havendo um resgate de tudo isso para que a gente não perdesse com a escrita. Então, foi muito importante essa questão de alguns indígenas, não todos iam para a escola, não todos, alguns que podiam, queriam, iam para a escola da cidade também, porque não era próximo, a gente não tinha transporte como tem hoje, não existia isso, era uma estrada muito rústica entre a reserva indígena e as cidades pequenas, acho que a maior era Campina Grande ali. Mas havia projetos de pessoas que trabalhavam com alojamentos na cidade de Campina Grande, onde vários indígenas teve a oportunidade de morar, estudar e se formar. Vários viraram dentistas, professores, enfim, tiveram uma formação devido a esses pequenos grupos de apoio para que a gente pudesse ter uma formação e trazer essa visão também tão importante para dentro das aldeias, e de uma maneira correta, porque o nosso contato inicial, como vocês que estudam já sabem, foi um contato muito difuso entre a sociedade indígena e os não indígenas. Então, a gente, às vezes, ficava muito à mercê, queria o contato, mas ficava à mercê do que estavam nos passando, da maneira que nos era passado, que nem sempre era mais correta para nosso povo, nem sempre queria beneficiar esse contato. Então, alguns grupos indígenas, não só do nosso povo, mas de vários povos no Brasil, resolveu criar eles mesmos esses centros que pudessem dar uma formação a esses indígenas que saíam da aldeia e que voltavam trazendo realmente o que é importante para aquele povo. E hoje eu percebo que isso foi um dos fatores do meu caso, né, e de outros indígenas que hoje são dentistas, professores, caciques dentro das aldeias, e a gente teve esse primeiro contato. Isso partiu de mim com a relação que a gente tem com os sonhos. A maioria das crianças, elas não querem sair das aldeias, elas não querem. Por quê? Porque a vida lá é uma maneira de viver bem diferente. Hoje eu percebo que tem muita similaridade com as crianças, porque criança,
é criança e tem um espírito de criança em qualquer povo. Então, eu me identifico com essa relação da criança com qualquer povo. A criança gosta de brincar, a criança gosta de estar junto, a criança gosta de estar em grupo, a criança, é normal da criança ser assim, de qualquer povo. Eu percebi isso observando com o decorrer da minha vida e vi muitas similaridades, né? Mas naquele tempo, a gente não tinha essa vontade, a maior parte não tinha essa vontade de ir para a cidade, porque havia havia muito medo, havia receios, havia incompreensão de ambas as partes, né, do povo não indígena com o povo indígena. A gente não sabia direito como isso funcionava, então a gente sofria muito medo. Os nossos próprios pais e parentes tinham receio dessas relações. E eu comecei a ter essa vontade através dos meus sonhos. Isso ficou muito forte dentro da cultura indígena. A relação da pessoa com o sonho é muito forte. A gente tem vários significados que nos direciona essa relação em sonhar. Então, a gente acorda o dia, é muito comum, no café da manhã dos indígenas, nós contarmos nossos sonhos. O que eu sonhei a noite passada? Eu conto para minha mãe, eu conto para o meu irmão, é muito comum isso, porque para a gente tem um significado. Hoje eu percebo que tem significados de medo e tem significados de vontade, de desejo, tem significados sagrados para a gente, tem vários significados. E aprender a lidar com esse ambiente do sonho é muito importante numa comunidade indígena. Então, eu sonhava com muita coisa da cidade, eu sonhava, aquilo me inquietava, eu era muito inquieta, porque havia uma inquietação. Eu queria estar ali, na aldeia, mas havia um lado meu que queria ir para fora, queria descobrir coisas novas. Eu era muito curiosa, era muito inquieta. E a minha mãe se preocupava, todo mundo se preocupava, porque eu tinha essa inquietação, e eu sempre falava, quando eu tiver 15 anos, eu vou para São Paulo, porque eu botei na cabeça o nome São Paulo, a cidade de São Paulo, né? Falava com a minha mãe, porque um parente nosso uma vez veio de São Paulo, e aquilo me instigou, e eu disse, quando eu tiver 15 anos, eu vou para São Paulo, mãe. E aí minha mãe nem dava bola, como diz na linguagem de vocês. Mas eu tinha essa vontade, porque eu entendia que eu queria aprender coisas novas, eu queria aprender, fazer essa troca. Então, assim, se eu estiver falando muito, aí vocês me interrompem, Mas eu tenho 4 irmãos, né? Eu tenho 4 irmãos, e eu percebia que deles, conversando, eu era a única que era assim, que tinha isso, e realmente eu fui construindo a minha história com essa curiosidade. Quando a gente era pequeno, meu pai, quando ia para a cidade, trazia alguns livrinhos de ilustração, livrinhos que hoje eu conheço como fábulas, né? De animais falando. E aquilo era fantástico, eu achava fantástico. Eu dizia, nossa, que coisa linda, é lindo, os animais falando. Assim, a nossa relação com o animal é diferente, mas tem uma integração. O animal não fala essa linguagem, mas ele tem uma integração conosco. A gente tinha isso muito próximo. Eu dizia, só faltava os animais aqui falarem também, igual no livrinho. Então, eu tinha essa coisa quando eu era criança. E, realmente, quando eu cheguei aos 15 anos, houve um grupo de indígenas, de pessoas, que começaram a dar palestras lá na região do Nordeste, falar, né, sobre a questão indígena, começou a ficar forte, não que antes não tivesse, mas a gente, como criança, a gente não se envolvia nessas coisas, não.
A criança, ela era muito livre para brincar, para fazer, para aprender os seus ritos, para passar pelo rito de passagem. Essa era a nossa preocupação. Então, a gente não se envolvia com a política que acontecia no Brasil, entendeu? Mas aí vieram vários indígenas, um deles foi o Daniel Munduruku, que começou a dar algumas palestras lá no Nordeste, falar da questão indígena, falar de vários povos, trazer uma visão mais contemporânea para os líderes, né? E eu fiquei muito curiosa com isso. Eu sempre fui muito curiosa, eu fiquei curiosa. Nossa, mas existe isso? O que é isso? De onde vem isso? O que a gente pode fazer? Então, eu fiquei curiosa. E quando ele apontou um trabalho que ele já fazia em São Paulo com as crianças de São Paulo, de conscientização do que é o indígena, porque a gente via que, quando a gente estudava, a gente via muita coisa divergente do que realmente nós éramos, né? Nós não éramos comedores de gente, nós não éramos, como é que se diz, sujos, porque a gente brincava, a gente tinha muita coisa, nossa comida era perfeita. E assim, e essa visão que a gente foi descobrindo, que tinham da gente, a gente ficava muito incomodado com essa relação dos dois lados, né? E aí o Daniel, ele foi quando eu tinha 15 anos e começou a falar um pouco, e eu fiquei curiosa, eu comecei a conversar com ele. Ele falou que fazia um trabalho em São Paulo com as crianças indígenas de várias escolas, que tinha esse trabalho de conscientização, de trazer o índio, o indígena, né, para que as crianças vissem o que é um indígena de verdade, como que é, o que come, o que veste, o que fala. Então, eu achei muito interessante essa proposta, e ele me fez uma proposta, não só a mim, mas a um grupo de jovens, né, que para a gente ter 15 anos é ser mais adulto do que vocês. Tipo, na aldeia é muito rápida as coisas. Então, uma pessoa com 15 anos já é um adulto dentro de uma aldeia, muitas vezes, porque ele já assume muitas responsabilidades importantes, inclusive casa, inclusive já tem filhos, inclusive já assume liderança. Eu tive jovens que dentro da aldeia já eram líderes aos 16 anos, colegas. Então, a gente tem um papel muito bem definido do que dentro de uma comunidade indígena. Esse papel, ele vem definido e dá certo há centenas de anos, desde os nossos antepassados. Então, é tudo muito, muito estruturado, já pronto ali, e você segue, porque você faz parte do grupo. Você é individual, mas dentro de uma comunidade indígena, o grupo é muito mais importante do que o indivíduo. Isso a gente aprende muito cedo. É assim que a gente sobrevive. Tudo que afeta um, afeta todos. Isso é muito claro. Quem mexe com um, mexe com todos. Tipo assim. Então, é muito assim. Isso foi importante, porque trazendo para a linguagem de hoje, se um indígena pegava um sarampo, um só, ele contaminava todo mundo. Então, tinha extinções, tinha doenças que eram disseminada muito rápido, porque o nosso contato é muito próximo, nós bebemos água e comemos uns com os outros, na casa dos outros, a gente dorme uns com os outros ali na nossa... Eu dormia na casa do meu parente vizinho quando eu queria ficar com as amigas, então tudo muito junto, tudo é feito em grupo. Então, tudo que afeta um, afeta o grupo. Por isso que o grupo tem que ser muito importante nesse fator. Hoje eu percebo mais, com um olhar mais maduro, porque que a minha mãe falava para a gente andar em grupo na mata, falava, não vai sozinha para o rio. Tudo é em grupo, porque a nossa vida é uma vida que tem um aspecto ainda selvagem lá dos animais, de cobras, de animais peçonhentos, de jacaré, de raposas, de tudo que a gente convivia
lá dentro daquela situação. E uma criança exposta a esse selvagem, sozinha, ela pode morrer. Então, é muito comum que a gente cresça num aspecto já de grupo, para nossa própria sobrevivência dentro de uma aldeia, dentro de uma reserva indígena, entendeu? Então, a gente aprendeu isso muito cedo, e aos 15 anos a gente muitas vezes já era casado e já tinha essa questão da família, de tudo isso bem definido. Só que eu não era assim, e eu não queria, eu não era assim, eu me sentia diferente, porque eu não queria casar, minha mãe dizia, gente, não quer casar. Eu não queria casar, eu queria outras coisas, eu achava bonito casar, eu via as primas casando, eu via isso, tudo isso, mas eu não queria aquilo ainda, porque tinha uma ansiedade dentro de mim, eu era ansiosa, meu coração disparava com os sonhos que eu tinha, porque eu sabia que eu queria outras coisas, eu queria aprender outras coisas, e eu não sabia como que eu ia fazer isso, mas eu já sabia que aquilo eu queria. E quando o Daniel veio, né, os grupos começaram a vir na região Nordeste para essas palestras, eu vi uma porta para ver isso, para conhecer de maneira mais segura, né? Aí eu soube de todos os projetos que havia, que aconteciam, e eu comecei a querer ir. E foi todo um amadurecimento para isso, porque eu tinha que convencer meus pais, eu tinha que como é que eu ia fazer? Então, eu comecei a deixar que aquilo que está dentro de mim fluísse, né, com relação a isso, e que se tivesse que ser isso, iria acontecer, iria se desenrolar. Eu tinha um pai que era totalmente contra, né? Ele não gostou quando eu falei disso, mas a vida se desenrolou. E eu tive um sonho muito peculiar, assim, muito específico, que eu via minhas tias, todo mundo me preparando na beira do rio, e uma delas chegava para mim e dizia, a gente está te preparando, está te banhando, para nós a água é um símbolo muito importante, é um símbolo de purificação, de limpeza, de vida, muito importante. Então, aquilo foi a minha fala de convencimento para os meus pais. Eu sonhei que eu estava sendo banhada na beira do rio e que minhas tias viam, me envolviam, me traziam comida, preparavam uma caixa, um cesto para mim de coisas e diziam, você vai lá para onde o índio lá te chamou. E eu olhava assim e dizia, quem que é o índio? Por que ela está chamando de o índio, né? O índio lá. Quer dizer, não era alguém do nosso povo. Então, assim, era um sonho muito específico, que ela dizia, você vai para lá. A gente vai lhe preparar e você vai para lá, onde o índio te chamou. E aquilo ficou martelando, e eu comecei a contar à minha família isso. Então, eu estou tendo esse sonho, não foi a primeira. Eu sonhei esse sonho várias vezes. E aí eu entendi, quando o Daniel veio com a proposta, que o índio que falava era ele, que ele estava me chamando e que eu tinha que ir para ver esses projetos. E eu tive argumento para convencer a minha família de que eu deveria ir, sim, que eu poderia ir, sim, para lá, que era seguro e tal. E foi todo um contexto, eu convenci a minha família de que eu viria para São Paulo para fazer um trabalho com as crianças, no tempo foi da Fundação Bradesco, para trazer a realidade do meu povo, falar sobre o meu povo, e como é que se diz? E fazer essa troca. Aí foi onde começou a minha vivência com as crianças e a minha... Eu já tinha 17 anos quando eu vim para cá. A porta de entrada para todo esse trabalho que a gente fez. Então, nesse meio, eu comecei a vir um pouquinho, passava 2 meses, voltava
para a aldeia, contava para eles, ouvia, eles ficavam ouvindo tudo que eu contava, todas as informações, e ficou essa ponte, começou a ir dessa ponte, né? Então, eu passava alguns meses e voltava para a aldeia, para toda essa trama aí. E eu comecei a discutir, aí eu recebi a proposta de ficar mais tempo. Então, cada vez que eu vinha, eu ficava um pouquinho mais, porque a minha adaptação de alimentação, corporal, era tudo diferente. Então, eu sofri com a relação que a mudança de tudo isso, a mudança de temperatura, a mudança, a maneira que as pessoas conviviam, que era diferente. Então, tudo isso eu tinha que adaptar aos poucos. Foi onde eu comecei a conhecer as pessoas em São Paulo, e que trabalhavam com grupos indígenas, que tinham todo um preparo, que tinha as crianças. As crianças eram o momento mais feliz para mim, porque quando eu fazia algum trabalho com as crianças, era sempre muito, muito gostoso, a troca era maravilhosa, eu me sentia em casa quando eu estava com elas. O problema era quando eu voltava para o apartamento, lá para o alojamento, né? Que tinha toda essa questão aí de estar sozinha enfim, de não conhecer, de não saber como conhecer as pessoas, se eu podia ou não. Então, teve todo esse contexto, que foi quando eu conheci a Heloísa Prieto também, por uma situação que eu estava querendo ir embora, e eu disse, eu vou embora, eu não estou me adaptando, eu queria muito ficar, mas eu não estou me adaptando. E aí, na hora que eu estava pedindo, né, para o Daniel era um dos líderes ali, para ir embora, aí o telefone toca e era a Heloísa falando com o Daniel de outro assunto, e ele acabou conversando com ela sobre mim, e ela abriu a casa dela para eu ficar lá, porque ele também entendeu que era uma pessoa que já convivia com os indígenas há muito tempo, e acabava que a gente se adaptou às duas, foi uma troca maravilhosa. Só para finalizar, que eu sei que já está quase na hora de eu terminar a fala, aí nasceu o livro, porque eu tinha o domínio da linguagem oral, da oralidade. As nossas histórias são contadas há centenas de anos, contadas. É importante que sejam contadas, porque quando eu conto, eu interajo com as pessoas. Os nossos antepassados sabiam que para preservar a nossa história, a nossa cultura, precisa ser contada. É preciso que eles participem, é preciso que cada pessoa dentro da aldeia se sinta parte daquilo, então precisava ser contada. Apesar de eu saber escrever, eu não sabia como trazer isso para uma escrita. Como é que eu conto isso de maneira que eu registro? Havia uma resistência dentro da aldeia sobre a escrita. Eles acreditavam que a escrita nos aprisionava nossas histórias e tal. E foi uma coisa que hoje está mudando muito, porque os indígenas entenderam que a escrita registra e que é muito importante. E aí, nesse contrato com a Heloísa Prieto, foi onde eu descobri que eu poderia contar isso no livro, porque quando eu contei para ela, ela brilhou o olho e falou: Suzy, você tem que escrever isso, é bonito, as pessoas querem ver. Eu tomei um susto de escrever, mas eu não escrevo nada, eu nunca escrevi nada. Não, a gente vai fazer aula de escrita e você vai escrever. E aí foi todo um trabalho, como eu falei para vocês, foram meses eu tentando ali escrever, colocar aquilo no papel e fazer com que aquilo virasse uma história. E daí a gente conversou, foi idas e vindas, e ela começou a me dar uma orientação literária, que fez a diferença para que eu conseguisse chegar na escrita que realmente chegou até vocês.
Então, eu tive a ajuda dela nisso e descobri essa coisa maravilhosa que é a questão da literatura, da escrita. Depois disso, eu não parei de ler mais, ela me mandava ir para o cinema, quando eu morei com ela, para ter ideias de como colocar isso numa linguagem que a sociedade entenda, porque eu sabia da minha linguagem, eu tinha que pôr do modo que vocês entendessem. Para mim, algumas coisas eram permitidas falar, para vocês nem tanto. Então, como é que a gente trabalha isso? Teve todo um projeto de aculturação relativa à escrita para mim. Eu vi muito cinema, eu virei cinéfila, como diz a história, porque eu tinha que ir toda semana, ela mandava eu ir, vai para o cinema. Aí pagava para ir para o cinema, e eu ia para o cinema assistir filme para eu ter ideias. Eu li muita coisa depois, e até hoje eu leio, porque depois que abre assim essa visão da leitura, você entende o papel do livro na vida das pessoas, de como isso é importante, de como traz coisas que você não poderia viver nunca, nem que você tivesse 1000 anos de idade, e você consegue se apropriar disso de maneira muito segura. Então, foi essa minha história com o livro, foi daí que nasceu o livro, foi daí que nasceu a escritora para vocês, dessa relação e dessa curiosidade. Então, é isso. Agora, se vocês quiserem me ajudar a comentar ou perguntar. Muito lindo o seu relato, assim, rico em experiências, em desafios, em lições de vida, né? Para nós, que às vezes, diante de certas situações, bate aquela vontade de desistir, e um relato desses faz a gente refletir sobre a nossa própria vida. Então, a Isolete já sinalizou ali no chat, ele está aberto para que os alunos possam fazer as perguntas, né? Interagir com a escritora Sulami, e quem quiser se sentir mais à vontade, pode abrir o microfone, abrir as câmeras e aproveitar esse momento para interagir com a escritora. Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta que eu queria muito saber. Então, André, antes de eu abrir ali do chat, pode falar, então. Pode aproveitar e falar. Tailândia Andorini é a conta do meu pai. Como? Tailândia Andorini é a conta do meu pai. Ah, tá. Desculpa. Tailana. Pode falar. Bom, então, posso te chamar de Kate, que nem tá no livro? Cortou, eu não estou ouvindo. Pode repetir? Posso chamar de Kate, que nem tá no livro? Kat, no caso. Ela pediu, Sulami, se ela pode te chamar de Kat, ao invés de Sulami, se dirigir a você como Kat. Voltou agora que eu ouvi vocês, tá? Tá. Então, repete. Posso te chamar de Kat, que nem tá no livro? Sim, pode me chamar de Kat. Aí, sobre o nome, quando a gente tem a possibilidade de entender o nosso papel, a gente recebe um nome em um ritual. É um rito de passagem, a gente tem ritos de passagem que demarcam a nossa vida dentro de um povo indígena. Então, você precisa merecer esse nome. Esse nome te é dado no tempo certo, onde você já merece ele. Então, quando eu completei ali por volta dos 13, 14 anos, eu passei pelo meu rito e eu recebi um segundo nome chamado Clencha. Clencha é uma palha de olho de um tipo de palmeira. Então, são relações que a gente tem com a natureza e que nos é dado, são nomes dados muitas vezes em sonhos para nossos pais, nossos parentes, até para a gente. Só que é ressignificado ali com o pajé, né, nosso líder espiritual dos ritos,
E com nossos pais, eles começam a sonhar e a ter sonhos com você, com animais, com a natureza, com alguma coisa que identifique que você vai receber aquele nome no tempo certo. E quando você passar pelas etapas que precisam. E, Cati, é meu pai que chamava, todo mundo chamava, Sulami, Caetitu. Caetitu é o nome de uma capivara que tem lá. Então, assim, aí ficou Cati. E eles me chamam assim, eu gosto também, quando eu tô lá, geralmente quem me chama assim é o pessoal mais da aldeia, né? E Sulami é um nome que eu sou registrada. Acho que alguém perguntou alguma coisa da pintura, é isso? Assim, eu queria saber se você ainda sonhou com a Albina. Nunca mais, né? Depois que eu fiquei mais velha, não. Sonhei com muitas assombrações, com ele não. Eu queria saber, você se assustou bastante quando teu avô tentou enganar a morte? Sim. Sim. Há ritos que são... que dependendo de como você está, te assusta, né? Você precisa estar preparado para... na convivência lá, do mesmo jeito que acredito que na cidade há coisas que assustam as crianças também, né? Então, foi muito assustador. Tem vários ritos que são assustadores, você vendo de fora, e por isso que tem todo um preparo das crianças para que elas tenham o menor impacto possível, né? Disso aí. Mas eu ainda me assusto. Quando eu vou na aldeia, escuto coisas, eu fico assustada. Então, Kat, e aproveitando que estamos aí nessa parte da morte aí, de como enganar a morte, quando vocês não conseguem enganar, ela leva na hora, assim, a pessoa no ritual mesmo, ou depois de uns dias, de algumas semanas, assim? Não, eu nunca vi assim alguém morrer nesse tipo de ritual. Na verdade, é uma preparação para que a gente conviva com a morte. Então, as crianças elas são preparadas de cedo para que a morte seja algo como o nascimento, que tenha seus que nos amedronte, mas que não nos trave, porque ela vai existir em diversas fases da vida das pessoas. Então, essa preparação e esse convívio com a morte é muito importante para que a gente trate ela da maneira que ela deve ser tratada, como um aspecto da nossa vida e que a gente tem que conviver da melhor maneira. Então, muito... Hoje eu percebo isso, claro que naquele tempo eu não tinha essa noção, né, que a gente estava sendo preparado para conviver de uma maneira mais... para que ela estivesse presente no nosso dia a dia, mas não necessariamente fosse a morte, alguém morrer, mas é que a gente saiba que ela está presente ali. Então, tem vários ritos de diversos povos que fazem esse contato com a morte. Vocês vão ver lá no Quarupi, é o ritual dos mortos. Tem diversos povos que fazem isso, porque é uma maneira de trazer desde criança essa relação com o nascimento, com a morte. Então, tem diversas coisas ali para que você vença esse medo, né? Para que não vire um pavor e você fique ansioso, sem tranquilidade com relação a esse aspecto da vida. Nós temos... Todo mundo tem um pouquinho de medo da morte. Ela é assustadora. Não tem jeito. Ok, Sulami, ali no chat nós temos, então, o comentário dos professores e dos alunos, né? Todos se sentem encantados pela tua fala, pela maneira como você conduziu a live. Penso assim que por ser a primeira, você está de parabéns, né? Tem aqui o comentário da diretora, que diz assim, ó, estou encantada com a fala da escritora, se possível falar um pouco dos rituais e pinturas no corpo. E na sequência, uma aluna também
pedem algo nesse sentido, se tem alguma curiosidade ou ritual que você acha muito interessante, assim, que seja surpreendente. Sim, isso é muito importante. Eu já tinha separado até um lápis aqui, porque, assim, para vocês, para a sociedade, e hoje também para nós, o nome é uma identidade, mas nem sempre foi assim. A nossa identidade real, que define a nossa importância como povo, como grupo, como mulher ou como homem, ou como em luta ou não, é a pintura. Então, é a pintura que nos define. Ela é chamada grafismo, né? Grafismo indígena, e ela é um ponto de definição de cada povo. Então, você vai... Eu peguei um lápis aqui, um lápis de maquiagem, para que vocês entendam. Em cada rito, a gente precisa estar com nossa identidade. É assim que a gente se identifica. A gente não se identifica com o nome é um nome sagrado, mas não é onde a gente se identifica. A gente se identifica com a pintura. Então, por exemplo, eu vou citar só um aspecto. Cada família do meu povo tem uma pintura diferente. Então, essa pintura aqui, que eu vou fazer agora para vocês, espero que fique certo. Porque tem outra curiosidade. Quem faz a pintura no indígena é um outro indígena. Geralmente é assim. A gente não tinha espelhos nas aldeias. Hoje a gente tem, mas nós não tínhamos. Então, o meu irmão me pintava, eu pintava o primo, isso era feito em grupo. Então, eu peguei até um espelhinho aqui para ver se ajuda. Essa pintura aqui é a representação da minha família. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo que eu sou uma mulher casada, né? Porque eu estou com esses traços mais fortes, maiores, e eu pertenço à família da minha mãe, que também isso é uma curiosidade. Quando eu faço isso, a gente faz isso com genipapo, né? Com talo de coqueiro, onde a gente prepara todo o genipapo junto com o carvão, que é uma cola. Isso aqui dura dias. Quando você pinta dessa forma, com o talo do coqueiro, um vai pintando o outro e vai fazendo vários grafismos no rosto, no corpo. É um preparo para vários rituais de festa, rituais de casamento, aí depende dos rituais. Isso representa a minha família. Houve tempos, e que ainda bem que hoje não mais, em que existiam pinturas de guerra, existiam pinturas onde um povo guerreava contra outro povo, então eles se pintavam diferente. Existe aí o papel do urucum, que é o nosso vermelho, que algumas pessoas conhecem como açafrão ou colorau, né? Só que a gente faz uma pasta com cera de abelha também para que ele dure. Tem todo um preparo onde a gente guarda no bambu urucum e ele é cozido, preparado de uma maneira diferente, para também ficar dias no nosso corpo. E o genipapo, que é uma cola, é uma planta que dá um óleo que cola, que você mistura com pó de carvão e você faz. Então, isso é para que a gente, quando entra em ritos, geralmente os ritos indígenas demoram meses. Então, você não tem que estar pintando todo dia. Aí você faz o grafismo no corpo, que ele não sai fácil na água, né? Hoje em dia tem até sabonete, sabão aí, é diferente. Mas não deveria sair na água, e aí a gente ficava participando daqueles ritos diários que acontecem dentro do lado do povo. São 3 meses de ritos que a gente tem agradecimentos, tem toda a nossa parte cultural que é desenvolvida só naqueles 3 meses, e aí cada povo, cada família se pinta de um jeito. Tem famílias que são 2 traços aqui, ó. Então, a gente, quando está naquele ritual, a gente sabe de quem você pertence. É chamado clã, né? De Kiko.
você pertence, porque cada grupo dentro de uma aldeia tem seu papel. Cada família, há famílias que são famílias de pajé desde centenas de anos, eles são preparados para isso, eles vêm com toda uma preparação de ritos para isso, e passa de família, de filho para neto, para filho, para neto, para sobrinhos, entendeu? Então, aquelas famílias têm representações muito específicas. E a pintura é nossa identidade. É aí que a gente se identifica como um povo, porque o nome pode ser o nome de qualquer pessoa, mas a pintura, ela define a que nós pertencemos. Então, tem toda uma história aí por trás disso. Bem interessante essa sua fala, assim, meu Deus, como ampliou, assim, a visão, né? Não é simplesmente ir lá e pintar o corpo, tem todo, é carregado de todo um significado. Eu tenho uma pergunta aqui do aluno, do Alberto, do sexto ano. Como está o povo potiguara hoje, nas condições de saúde e meio ambiente? E o que você acha do modo de vida do indígena hoje? O povo potiguara, ele tem passado por diversos desafios. Desafios ruins e bons. Há um grupo de pessoas em que conseguiram ter um contato muito bom com a cidade e com as coisas que a cidade oferece, mas também há um lado muito ruim. E aí a gente olha para a questão do alcoolismo, da droga, das doenças. Houveram muitos jovens que se envolveram com isso, e a gente é uma realidade em diversas aldeias do Brasil, não só lá. Então, quando eu fui lá, eu percebi, né, esse aumento, isso se deu por fatores que a gente muitas vezes foi avisado, que é a questão, às vezes, do casamento do indígena com o não indígena. Nem sempre esse casamento é bom. Então, Alberto, a gente teve esse contato, via muitas moças indígenas casarem com rapazes que não eram indígenas e que trouxeram para dentro das aldeias algumas coisas que não eram interessantes de maneira muito ruim. O contrário também, rapazes que... Só que é mais para a mulher do que para o homem, mas, por exemplo, rapazes que também casaram com moças indígenas e que trouxeram toda uma carga ruim. Isso era uma coisa que era conversado com nossos antepassados. Eles diziam, por que não deveriam haver tantos casamentos de indígenas com não indígenas? Por conta da questão cultural, porque a gente tem que saber que a gente tem o que nos protege é a nossa questão e organização cultural. Então, se chega alguém que modifica tudo isso, com coisas que não conhecemos bem, que não temos como controlar, isso traz muitos malefícios, e um deles é a questão do alcoolismo. Não é normal que o indígena seja alcoólatra, não é normal, não era normal. Não é normal que o indígena use drogas. Então, algumas pessoas acham que ser indígena é fumar alguns alucinógenos, e isso acontece em algumas situações muito específicas e sagradas, não com plantas que não são brasileiras, mas em muito sagrados. Então, meio que trazer isso, banalizando para dentro das aldeias, foi muito destrutivo. A gente tem tentado aí trazer a conscientização da importância disso. Quem está fora tem tentado trazer isso para dentro das aldeias. Então, eu espero que eu tenha respondido aí para você. Eu vejo que é um desafio muito grande relativo a isso. Outra pergunta do professor Alexandre diz assim: Sulami, quão importante é a figura do cacique para uma aldeia? O cacique é muito importante para uma aldeia. Ele é o presidente, ele é quem vai tomar as decisões políticas, ele é quem vai ser a voz do povo
para fora da aldeia. Ele vai tomar decisões políticas, ele vai tomar decisões de terra, política, ele vai resolver problemas dentro da aldeia, conflitos. Nós somos pessoas, nós temos conflitos. A gente não convive todo mundo sem brigar o tempo todo, não é assim. A gente tem conflito e precisa de um líder maior para definir esses conflitos de modo que a gente não se agrida ali dentro, não perturbe o grupo todo. Então, quem toma todas essas decisões, quem bate o martelo, quem é o juiz, é o cacique. Precisa ser uma pessoa muito séria, muito responsável, que assume toda essa carga. Tem mulher que briga com a outra mulher, cacique resolve muitas vezes. Cacique vai lá e diz, ela quer construir a casa aqui do meu lado, não quero, que é isso? Aí o cacique diz, não vai construir aqui. Então, tem coisas do dia a dia que muitas vezes o cacique precisa resolver, mas também tem as questões políticas com a sociedade não indígena. Quem vai falar daquele povo é o cacique. Quem vai na FUNASA, na presidência da República, que vai levar alguma necessidade, é o cacique. Ele que é o representante político do povo, diferente do pajé, que é o líder espiritual. Só que o cacique não responde sozinho, ele tem um grupo de anciões, ele tem um grupo todo que responde junto com ele. Ele não é sozinho, ele só vai ser o porta-voz junto às pessoas, mas não toma decisão sozinho. Ele é o representante. Claro, perguntaram aqui quantos anos eu tenho. Eu tenho 42, eu vou fazer, acho que é 40. É jovem. Seguimos. Eu queria saber por que só aparece o Nauri no seu livro, que você falou que tem 4 irmãos. Essa pergunta, assim, já apareceu 3 vezes aqui no chat. E o Walter também pedindo, o professor Walter ali, perguntando se pode passar uma temporada na aldeia. É uma delícia, pode sim. Querem saber também se você vai na aldeia, se você visita. Sim, eu sempre que posso estou lá. Né? Eu casei com uma pessoa de São Paulo, mas eu sempre que posso eu estou lá. E aí é um paraíso para mim, é fantástico. Sobre a questão dos 4 irmãos. Sim, a Jarani é meu irmão, Nahu é meu irmão, Nahuri, Seloá e o Adjara. São os 4 irmãos que eu tenho. Nem todas as personagens eu poderia... Isso eu aprendi quando eu estava desenvolvendo a escrita. Tem coisas que você precisa proteger a pessoa da personagem. Então, muitas vezes eu fui orientada, né, que nem todos os nomes deveriam ser das pessoas. Realmente, porque tem fatores aí que é você trabalhar a questão da personagem que eu estou trazendo e algumas coisas aí relacionadas a proteger a pessoa de quem eu estou falando muitas vezes. Então, tem orientações assim de escrita, para que não seja identificada. Eu peguei alguns dos meus irmãos, porque eu pude alinhar com eles, né? E eles se sentiram muito à vontade de serem citados. Alguns são mais tímidos. Então, aqueles com quem eu alinhei melhor falar foi os que eu falei. Sim. Mas eu adoro todos eles, meus irmãos são maravilhosos, são muito alegres, me adoram também, nossa relação é muito boa. E quem sabe eu faço alguma coisa que fale dos outros, mas só para vocês saberem, o meu irmão, o Celoá, ele já tem 2 filhos. Os outros, eu falei, acho que no livro, né? Esse eu não falei. Era pequena.
Hã? Você falou do Nauri quando ele era pequeno, que sonhou com a bola de fogo, que era uma batata. Isso. O Nahuri, ele é um irmão mais novo. Uhum. E a gente era muito próximo, porque tinha eu, aí tinha o mais velho e os dois de diferença de idade de 10 meses. E tinha o Nahu, que veio depois. Então, assim, ele ficava um pouco de lado, porque os três só andavam juntos, mas e ele era um pouco mais afastado. Então, a gente era muito próximo com ele. Eu ficava muito próxima dele. Ele era aquele filho que eu ainda não tinha tido, e ele vivia em mim também Sim. essa relação. Então, eu falo muito dele porque não que os outros não tenham importância, os outros irmãos são importantes, mas que para mim ele foi criado ali como um filho, entendeu? Era muito próximo a nossa relação. Temos mais uma pergunta aqui no chat. Temos mais uma pergunta ali que diz assim, ó, da aluna Sara Sofia. No livro diz, toda história antiga contém sementes que alimentam o espírito. É uma frase da Mãe Grossa. Que sentido tem as histórias na cultura indígena? E eu até complementaria essa questão pedindo para você deixar um recado para aqueles alunos que não gostam de ler, porque você frisou isso na sua fala, desse contato que você teve com a escrita, e que você se encantou e que continua leitora. Dá um recadinho para eles nesse aspecto. Bom, a história, ela é a vida do povo. O povo que não tem história, ele perdeu a sua alma. Então, é preciso que a história seja passada. É ela que vai nos representar. A nossa passagem aqui no mundo, ela é muito rápida, mas a nossa história, ela é eterna, se a gente conseguir com que ela siga em frente. Então, usar os mecanismos, seja hoje a internet, seja a escrita, seja a oralidade, é uma maneira de fazer eterno uma pessoa, uma cultura, um povo, uma história. Então, assim, para a gente, a história é o coração de tudo que a gente faz. Porque sem isso, a gente não tem identidade, a gente não vai ser lembrado. A gente vai passar como um vento. E tem um termo que se fala dentro das aldeias, cuidado para você não virar folha de vento. Folha de vento é aquela que o vento leva e não vai para lugar nenhum. Ela não tem propósito, ela foi afastada da árvore, ela nem cai e nem vira adubo para a sua própria árvore. Então, havia um medo, minha mãe sempre falava, cuidado para você não virar folha de vento por aí. Era o conselho que ela me dava. Por quê? Porque uma pessoa que não tem história, não sabe de onde veio, não sabe a que veio, não entende o seu papel no mundo, ela não tem seu lugar no mundo. E é por isso que eu escrevi esse título. Qual é o meu lugar no mundo? Eu saí da minha reserva, eu saí da minha aldeia, eu vim para uma cultura diferente, nova, que não é a minha, e que eu me apropriei hoje também. E eu dizia, mas eu tenho que ter o meu lugar no mundo, porque senão eu viro folha no vento, eu não tenho lugar nenhum. Eu vou ser uma pessoa numa cidade que não vou ter papel nenhum, eu vou ter perdido a minha identidade cultural e eu vou ser o quê? Eu não vou ter lugar no mundo, porque ter lugar no mundo é representar. A leitura, ela é fundamental para que a gente consiga vivenciar coisas diferentes que a gente seria impossível. Então, se eu abro um livro de 1.500 anos atrás, sei lá, eu estou vivenciando a história daquele povo, daquela situação. Isso eu posso usar para a minha vida, eu posso usar para me proteger, para me construir como pessoa. Então, isso vai me abrir ponte para eu conversar com pessoas diferentes de mim, com olhares diferentes, porque eu não preciso concordar, mas eu preciso saber do que a pessoa está falando. Então, para mim, foi fundamental a literatura,
é fundamental ler, é um aspecto que me faz capaz de entrar e sair de qualquer lugar, porque eu entendi muito cedo assim, que não é a roupa que vai me fazer estar bem, entrar em qualquer lugar, não é muita coisa que faz a gente entrar e sair em qualquer lugar, mas a literatura, ela faz eu conseguir entrar e sair de qualquer lugar bem. Então, esse é o recado que eu tenho. Queria agradecer aí o espaço e falar aqui do material que vocês fizeram, que eu achei lindo, fantástico, porque a fotografia é o olhar de quem tira a foto. Então, eu vi aqui o pessoal, a Emily, que postou aqui o Wesley, teve a Maria, nossa, a Natália, Tailândia? Acho que é. Ana Durini. O Vitor, o Alberto, o Arthur, nossa, César, Isabela, Jailson, José, Eduardo, Jéssica, Caroline, Laura, Tuiane, tem uma Tuiane na aldeia, Lavinha, e tanta, não sei se eu deixei de falar o nome de alguém, mas eu achei as fotos maravilhosas, porque o olhar de vocês foram muito lindos para essa questão da cultura, que faz parte do dia a dia de vocês. Então, eu queria agradecer as fotos, o trabalho ficou maravilhoso, e é isso. Nós temos mais um tempinho ainda, isso. Que perguntas ainda tem? Eu queria saber se a Súria e a Jarani ainda estão juntas na aldeia. Que ali no livro falava que eles brigavam, voltavam, brigavam, voltavam, voltavam. Continua assim. Continua assim. Tem uma pergunta aqui do aluno Arthur, que questiona assim, se na sua aldeia tem mais outros indígenas que também fazem um trabalho parecido com o teu, de sair da aldeia e encontrar outros povos e repassar esses ensinamentos. Sim, como eu falei, tiveram vários indígenas que saíram da aldeia, estudaram, se formaram. Você vai ter aí dentistas que voltaram para atuar dentro da aldeia, você vai ter professores, tem alguns que andam aí, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que são palestrantes, pessoas que palestram sobre a cultura indígena, tem aquelas pessoas que são os militantes, né, do povo indígena aí, que tem... Aí tem a Eliane Potiguar, é uma delas, é uma que eu cito, porque ela é uma indígena que teve uma história de luta muito grande, então ela é uma militante que mora no Rio de Janeiro e que teve uma história diferente da minha, bem diferente da minha. Ela já veio de outra época, de um tempo bem mais difícil, de uma situação bem mais complexa, e é professora, acho que no Rio de Janeiro. Então, você vai ver vários indígenas, sim, que estão aí, talvez até em outras frentes, né? Eu entrei pelo caminho da literatura, eu entrei pelo caminho das crianças, é o que eu gosto. Eu não gosto de militar, como eu disse, eu não gosto de militar, de entrar no viés político, eu não me sinto bem. Então, eu prefiro e me dá alegria estar na educação com as crianças aí. Mas tem diversos setores aí de indígenas, tanto potiguaras quanto outros, né? Que atuam de formas diferentes aí. Temos mais uma pergunta acho que vamos ver com essa última pergunta encerramos. Não sei se é aluno ou se é professor. Como você descreve a pessoa que representa o líder da aldeia indígena? Essa repetiu, né? Que está falando do cacique, né? Você já falou
do cacique também acabou completando ali com a questão do pajé, né? A diferença dos dois. Só para complementar, eles são representantes, não existem só líderes. Como eu falei, há grupos, né? Os homens são líderes, eles têm que ter um papel ativo dentro das aldeias. Então, essa questão da liderança, a mulher também tem um papel muito importante. Então, a liderança é você entender, né, aquele contexto, é você atuar da melhor maneira com a diversidade ali de opiniões, de situações, a gente olhar com um olhar mais que chama empático, acho que é empático que chama na sociedade, tem empatia ali do que o outro está te trazendo. Então, a gente está exercendo liderança. Nesse aspecto, tem os representantes, que são os caciques dos pajés, porém, eles não são os definidores de tudo. Tem toda uma voz ali de todo o corpo, onde a mulher e o homem têm um papel fundamental. As mulheres e os homens mais velhos, claro, pela vivência que eles têm um papel muito importante nisso. E os jovens e crianças também têm voz, mas precisam respeitar essa questão da hierarquia. Né? Isolete, mais alguma colocação? Eu acho que é isso. Só tem o Taylor ali, que eu achei interessante. Taylor Daniel, ele coloca assim: na sua aldeia há vários costumes diferentes. Você sente falta deles hoje na tua vida? O que você, na tua vida, no teu cotidiano, o que mais você sente falta da aldeia, da vida na aldeia, dessa convivência com o teu povo, né? Porque hoje você está... A gente diz que a nossa família são as nossas raízes, é o nosso umbigo, né? O que nos liga. E como é que você se sente... hoje você vive mais longe do teu povo do que convivendo com eles. Como é que você sente essa distância, essa falta dos costumes, né? Para a gente encerrar, então, Sulami. Tá. Eu aprendi muito cedo a questão da escolha. Toda escolha você precisa deixar... alguma coisa precisa ser sacrificada para que outra nasça. Então, assim, foi muito difícil para mim, ainda hoje é difícil para mim estar longe. Eu tentei trazer um irmão para morar comigo, que não se adaptou. Passou 3 vezes e foi embora. Eu entendi o meu papel no mundo, eu entendi minhas escolhas. E é sofrido, é muito sofrido, né? Meu pai já se foi e eu praticamente não vi isso. Então, foi uma escolha que eu fiz e eu tenho que ser responsável por aquilo que eu deixei de escolher naquele momento. Para mim, há uma coisa, uma dor, né, desse lado, mas hoje a internet ela está em todo lugar do Brasil. Então, claro que quando eu vou para lá, que eu esqueço do mundo fora, porque cada dia que eu passo lá com eles é muito importante, é muito significativo. Então, eu tenho que significar esses dias muito bem quando eu vou para lá. Eu tenho que estar mandando no WhatsApp dos meus irmãos, eu falo com eles no WhatsApp quase todos os dias com a minha mãe. Como é que tá, o que acontece, quem é que tá, o que foi. Então, hoje a tecnologia, inclusive, nos permite isso. Eu sofri muito quando não tinha isso, quando eu não tinha esse acesso, né? Alguns anos atrás, isso era terrível. Era horrível, sentia saudade demais. Eu sonhava demais com isso, eu ainda sonho. Mas eu vou visitar, minha mãe fala, você vem visitar a gente em espírito sempre, né? Eu disse, vou. Porque cada sonho que eu tenho com aqueles ritos, estando lá, isso me conforta. Então, eu tenho essa questão dos sonhos ainda muito forte na minha vida, e que sempre quando eu sinto que eu estou sonhando
estando lá, eu estou lá, né? Há uma crença nisso. Conexão. Uma conexão com eles. Você não se sente estranha estando lá? Uma estranha hoje lá? Não, não me sinto. Porque quando eu estou lá, eu volta tudo. Volta tudo e eu desfaço de toda essa construção que eu tenho que ter, né, para cá, e aí eu viro a Kátia de novo lá, e a gente faz as coisas, e a gente está unido, e a gente... E a ideia é essa, eu tenho que entrar lá desfeita de tudo isso que não é importante para eles, e viver o que eles vão me dar naquele momento. Então, eu respeito muito esse aspecto de entrar lá, respeitando o que já está lá daquele jeito. E aí, quando meu irmão falou isso para mim, disse, eu não vou ficar aqui com você, porque você consegue, eu não consigo. Eu tenho que ir embora, eu quero ver meu pai Chico, eu quero ver meus familiares, eu quero ver eles irem embora, eu quero viver isso, eu não quero viver aqui. Então, eu entendi isso muito forte, mas é isso, eu consegui me adaptar. Geralmente é muito difícil. Talvez eu consiga me adaptar porque eu construí a minha vida baseada nesses valores também. Então, os meus valores continuam comigo. E eles são a minha espinha dorsal para que eu consiga viver aqui. Eu aprendi coisas novas, diferentes, mas eu continuo sendo a pessoa que eu sempre fui, aqui ou lá, ou em qualquer lugar. Então, isso faz a diferença. Que bom. Você é uma pessoa preparada para... Tem que ser muito preparada para viver isso e se manter firme, né? Eu acho que a gente vai se construindo, né? Eu sou uma pessoa em construção sempre. Eu digo para minha mãe, eu estou em construção sempre. Eu acho que agora vamos preparar para a foto, né? Para a foto final. Vamos lá? Isso. Uhum. Acho que agora vocês abrem as câmeras, aí quem quiser aparecer na foto, vou colocar aqui no formato mosaico. Vamos ver se eu consigo, mosaico. E aí, vamos tirar a foto com a Sulani. Olha, consegui colocar aqui, temos 49 pessoas aparecendo na foto. Que legal. Sulani, deixa eu achar aqui. Ah, tá aparecendo ali. Tá Vamos aparecendo. Lá. Vocês podem abrir a tela, dar o print aí para aparecer todo mundo, e todo mundo está junto com a nossa escritora, já que a gente não pode tirar a foto pessoalmente, né? Nem pegar autógrafo. Uhum. Depois vocês postam nas redes sociais de vocês aí, né, Sulami? A gente envia para ti, tá? Vou te mandar a foto aqui no grupo de WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Sulami, a foto, quero ver como é que ficou. Foi aí de todo mundo. Mandei para ti, tá? Gente, muito obrigada por estarem aqui conosco até agora. Aos professores, aos alunos do 6º ano, Sulami, foi imensamente importante para nós, né, Viviane, para os coordenadores, para os alunos, ter você conosco hoje, aprender muito sobre a cultura indígena e valorizar nossas raízes, né, as raízes do povo brasileiro. Eu que agradeço, foi um momento muito, muito gostoso estar com vocês. Um beijo, então, para você, Viviane. Não sei se você quer se despedir também. Agradeço, né, em nome de todos os professores, por essa oportunidade, por esse contato ali. Não sei se a gente não pôde ler todos os comentários, né, mas muitos professores se manifestaram colocando, assim, me chamou bastante a palavra, assim, encanto, né? Que a live foi um encanto, né, pela maneira como você conduziu. Então, tá de parabéns, muito legal esse momento para todos nós. Muito obrigada, gratidão. Avisa os alunos que tem a lista de presença no chat ali, quem ainda não assinou. Já preenchi.
Isso, então, acessem ali para marcar a presença. Sim, o meu já está preenchido. Sulami, um beijo no